no último dia 17 de julho, ó, ainda em busca de reforços, CSA chega à 17ª contratação no ano. E a única contratação havia sido o zagueiro Jackson, ex-Amazonas, né, de 35 anos de idade, e que foi o último a ser apresentado. Então, até esperava, né, de que teria mais contratações nesse meio de janela, mas para você ter uma ideia, do Mundial, basicamente, quando parou para cá, até pegando um pouquinho antes, né, chegou aí o Diogo Batias, o Matias Cavalieri do Paysandu, o Luciano Naninho e o Léo Costa, além também agora do zagueiro Jackson. Então, não foram tantas contratações assim. Sinceramente, eu nem acho que teria uma necessidade também enorme de sair contratando todo mundo, mas a tendência era de que chegasse alguns reforços. Tendo uma mudança para o Márcio Fernandes, eu sinceramente não ficaria surpreso se chegasse mais algumas contratações. É claro, estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, não é que vai chegar um para atuar já no jogo da ida contra o Vasco, não é isso na quarta-feira. Eu falo, por exemplo, para a sequência da temporada, que o principal objetivo do CSA é conseguir o retorno de volta à Série B do Campeonato Brasileiro e por que não sonhar em passar de fase na Copa do Brasil, né? Então vale lembrar que o Márcio estava por último aí no Botafogo da Paraíba, eu nem lembro dessa passagem dele na Inter de Limeira, eu lembro que ele estava no Paysandu, até que fez um bom trabalho por lá, nas duas passagens, né? E aí deixou o clube nesse ano depois de um início ruim no estadual. Passou na Inter de Limeira 5 jogos, nenhuma vitória, e no Botafogo, depois de 6 partidas, foi demitido há um pouco mais de um mês, no último dia 30 de junho, depois de perder para o Itabaiana fora de casa, né? Naquela edição da Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive ele que fez o jogo da volta contra o Flamengo, derrota por 4-2 fora de casa, o Márcio Fernandes, que estava aí como comandante. Acho um bom técnico, viu? Sinceramente, acho uma boa aposta, até porque aqui no Brasil não estava cheio de opções. Eu só fiquei surpreso realmente, né? Em um ano, ele já está indo para o 4º clube. Nossa, é muita coisa, cara. Eu fico até surpreso. Vale lembrar que ele já fez outros movimentos parecidos, né? No ano passado, Santo André, Vila Nova, e terminou o ano na Série B no Paysandu, que fez uma boa reta final, salvando o clube do rebaixamento. Então, o que eu vou focar aqui? Em alguns nomes que ele já trabalhou em clubes recentes, em passagens recentes, e que poderiam ser uma boa para o CSA. Não quer dizer que tenha conversas, que vai ser contratado, mas eu não ficaria surpreso se um desses nomes fossem especulados para a sequência do ano, beleza? Primeiro aqui seria o Silvinho, que pertence ao próprio Botafogo da Paraíba. Não é uma contratação fácil, mas vale lembrar de que desde do mês de junho para cá, ele não tem sido mais um titular absoluto. É engraçado que ele entrou no último jogo contra o Ituano, no dia 19 de julho, fez 2 gols, né? Mesmo jogando só 21 minutos. Os 2 gols que ele tem pelo Botafogo da Paraíba desde o ano passado, né? Então vai lembrar que não é uma... desde do início desse ano, né? Quando saiu do Campeonato Paulista. Ele estava no Botafogo de São Paulo, tá? Agora no Botafogo da Paraíba. Então 12 jogos com esses 2 gols recentes contra o Ituano e vinha sendo reserva. Então, será que o Botafogo realmente não teria interesse em liberar o jogador? Enfim, o Silvinho, que já é um jogador bem conhecido, né? Surgiu com muito potencial lá na Ponte Preta. Lembro de uma boa passagem dele no Criciúma em 2017 e no Paraná, foi 2018, né? Naquele ano de Série A, ficou ainda no futebol japonês, passou de volta no Criciúma, Mirassol, São Bernardo, onde foi bem no ano passado, 31 jogos com 10 participações em gols, e uma campanha aí também no Botafogo de São Paulo, na primeira divisão do Paulistão. Acho um bom nome, não é impossível de contratar, porque não está sendo uma peça unânime lá no Botafogo da Paraíba, e inclusive no comando técnico do Márcio Fernandes ele vinha sendo até mais utilizado. Enfim, é um nome aí que já trabalhou com ele, né? Então acho que poderia sim, até certo ponto, fazer sentido. Outro também que vinha sendo titular com o treinador é o João Diogo, que inclusive deu uma assistência pro Silvinho, né, no último jogo contra o Ituano. João Diogo, que estava no Santa Cruz, 2 jogos pelo Santa, havia feito um bom campeonato estadual pelo Betim, pelo Campeonato Mineiro da primeira divisão, 10 jogos, 3 gols e mais 3 assistências, além também de que nesse ano pelo Botafogo, soma até aqui 4 jogos e apenas um passe. Um nome aí também, opção de ponta, né? Ponta direita, ponta esquerda, os dois aqui do último trabalho que ele fez pelo Botafogo da Paraíba. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Se já conhecia, né, algum desses 2 jogadores, o espaço para comentários vai estar aberto aqui para vocês. Bora falar de mais um que esteve passagem com ele pelo Paysandu, que é o Robinho. Não é aquele ex-Cruzeiro, Palmeiras, é o Robinho aqui que tem 30 anos de idade, opção de ponta também, que está desde o ano passado no Botafogo de São Paulo, tá? Nessa atual temporada, 12 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, e vale lembrar que em 2022 ele foi titular absoluto com o Márcio Fernandes no Paysandu, o melhor ano, na minha opinião, de carreira do jogador. 40 jogos, 5 gols e mais uma assistência. Também pelo Botafogo de São Paulo está desde 2023 com bons números. Ano passado teve uma lesão grave, só jogou 8 vezes, e nesse ano 12 jogos até aqui. Tem até que sido utilizado
com uma boa frequência na Série B do Campeonato Brasileiro, que na minha opinião ficaria um pouco mais difícil de imaginar essa transferência, mas é um nome que eu tenho certeza que o Márcio Fernandes tem boas lembranças, né, do momento que ele esteve lá no Paysandu. Lembrando que ele surge muito bem na base do Ceará, passa ainda também pelo Santa Cruz em 2018, fica 3 anos, né, basicamente lá na MLS, no Orlando City jogou 12 jogos, enfim, pode deixar sua opinião aqui sobre o Robinho, 30 anos de idade, ponta direita / ponta esquerda, que pertence ao Botafogo de São Paulo. Mais um também é o atacante o Edinho, né, que não jogou nessa temporada pelo Paysandu, está tendo alguns problemas físicos, e no ano passado ele foi titular com o Márcio Fernandes e acabou perdendo a titularidade na reta final, desde julho para setembro, né? Então ele teve uma lesão e não jogou de lá para cá. Talvez dele voltando dessa lesão, né? Está emprestado ao Paysandu, mas pertence ao Fortaleza, quem sabe não poderia ser repassado, por exemplo, por empréstimo. Até porque os números dele pelo Paysandu não eram tão ruins, né? Se você for ver, foram 29 jogos, 3 gols e 7 assistências. Mas ele deixou a desejar muito na Copa do Brasil e na Série B. Foram 15 jogos com nenhum gol. Então esses números têm muita participação justamente no Campeonato Paraense e na Copa Verde, né? Que o Edinho realmente foi muito bem. Anteriormente pelo Sport em 2023 somou bons números, foram no total 20 em 2023, né? 6 gols, 12 assistências em 59 jogos. Jogador que surgiu muito bem no próprio Fortaleza, já teve uma passagem pelo CSA que eu nem lembrava, né? 2017, nem tinha visto para gravar o vídeo. 17 jogos, 2 gols e 3 assistências, então por que não, né? O treinador já conhece, ele já conhece também o clube. Acho que poderia ser uma alternativa, ou você discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? E indo aqui para a reta final também do vídeo, um que ele trabalhou bem no próprio Botafogo da Paraíba e também no Paysandu é o Vinícius Leite, tá? Então ele conhece muito bem. Então, Botafogo da Paraíba ele esteve em 2024, esse ano ele está jogando pela Inter de Limeira, 11 jogos e 1 gol, somando a Série D e o Paulista. Porém, tem sido reserva, dá pra ver aqui, jogou 1 minuto contra o Uberlândia, jogou contra o Botafogo de São Paulo, só 19 jogos, Botafogo de São Paulo B, nem sabia, caramba, deve ser amistoso, né? Não sei. Enfim, não tem conseguido jogar, passou também pelo Velo Clube nesse ano. Pelo Paysandu em 2023 e 2024, teve até que um bom momento, somando, né, no total, 49 jogos, 8 gols, mais 8 assistências, além de anos, deixando aí então o CSA, pelo menos as informações que temos, né, de que o CSA vai afastar alguns atletas e vai procurar a dispensa de alguns jogadores para ter uma economia também na folha salarial. Não foram tantos os nomes contratados assim para o decorrer da temporada, mas sinceramente ainda tendo mais alguns dias de janela, não ficaria surpreso se acontecesse, né, algumas contratações. Mais um também que é o zagueiro Marcão, 24 anos de idade. Lembrando, com a chegada do Jackson, que foi um dos poucos reforços, né, mas aí para o setor defensivo ele acaba perdendo também um pouco de espaço. Pelo CSA nessa temporada foram apenas 12 jogos emprestados aí pelo Atlético Goianiense, né? Então vamos ver o que vai fazer, se vai voltar o jogador para o Atlético, ele repassar para outra equipe. Foram apenas 12 jogos nessa atual temporada e vale lembrar, no início do ano, né, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, ele até chegou a fazer alguns jogos jogando com um pouco mais de frequência, mas para esse ano realmente, para a Série C, não foi uma peça importante, não é à toa que foram só 7 jogos na competição. Então, 24 anos de idade, parecia ter um bom potencial, quem sabe aí um novo clube, né, para ele jogar com um pouco mais de frequência. Lembrando que no ano passado ele tinha ido bem pelo Goiânia no Campeonato Estadual, 14 jogos, ainda passou emprestado pelo Atlético Goianiense até ficar em definitivo pela equipe, revelado também na base do América, passou um tempo também num clube lá da Arábia e pelo Centro-Oeste FC. Rapaz, eu sou de Goiás e não conheço essa equipe. Em 2023, onde ele pertencia a essa equipe, não fazia ideia. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha a respeito do Marcão, se vai fazer falta ou não. Ainda mais chegando, né, mais um zagueiro para a posição. Outro aqui também é o meia Gustavinho, de 23 anos de idade, meu xará aí, que já estava no CSA desde o ano passado, onde termina até que bem, né, a temporada. Tinha uma perspectiva dele ser mais importante nesse ano, não foi o que aconteceu. Na reta final da Série C do ano passado, alguns jogos como titular, outros saindo do banco, foram 10 partidas, 1 gol e 2 assistências. Um gol, inclusive, no duelo contra o Caxias, no último jogo, né, que ele fez na última rodada, exatos um ano quase, né, dia 24 de agosto, contra o Caxias, entrou faltando 24 minutos para o fim. Nesse ano, para você ter uma noção, na Série C só foram 4 jogos, 1 assistência apenas, e desde o início do ano já vinha sendo uma peça que foi perdendo espaço, né? O alagoano começa a titular, perde a posição, jogador aí que jogava como meia ponta, e igual eu falei, saindo 2 jogadores do setor do ataque, não ficaria surpreso se chegasse mais um ainda para a sequência da temporada, para atuar justamente nessa posição. E você, o que tem a dizer? Concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Quem vai estar aqui embaixo também é a Foot Fanatics, com várias opções de camisas para vocês do CSA, tá? Eu estava gravando o vídeo aqui do Remo, tá? Aqui uma opção do Clube do Remo, mas do CSA, camisa aqui 3 do ano passado, muito bonita, 224 à vista aqui no Pix, 229, né? Bom preço, tá com 18% de desconto e agora tá com poucas opções, porque direto atualiza aqui o site e a Foot Fanatics adiciona mais opções aqui para vocês. Além disso, de clubes nacionais e internacionais, por exemplo, essa camisa aqui do Arsenal, né? R$39, um preço bem interessante, e de outros clubes aqui aleatórios do Brasil, né? Então às vezes você vai ver de equipes da da quarta divisão, da segunda divisão do campeonato estadual, tem aqui dentro da Foot Fanatics, o link vai estar aqui embaixo para vocês procurar, com várias outras opções também de clubes internacionais, igual eu tô deixando aqui embaixo para vocês. Combinado? Aqui, ó, o clube do Pelé, né? Cosmos, camisa 10 do Pelé, caramba, não fazia ideia, é muito aleatório. O link vai estar aqui embaixo então para vocês na descrição. Bora falar então sobre o Enzo, né, lateral esquerdo aí de 23 anos de idade, que recebeu essa proposta para ir para o Grêmio, o valor exato de 3,5 milhões de reais. Ele estava na teoria emprestado pelo Santo André, mas vai lembrar que o CSA já havia chegado a um acordo com a equipe paulista para compra em definitivo do jogador. Como que ficou, né? Então tá aqui, ó, o CSA assinou um contrato então com ele, a compra desde novembro do ano passado, 60% dos direitos econômicos. A questão é, 40% ficou para a equipe do Santo André, possivelmente um acordo entre os times, né? Que é um percentual baixo que o CSA tem dele. Melhor do que nada, né? Melhor do que se ele tivesse de empréstimo. Mas ainda assim, quando a gente analisa, né, a proposta, 3,5 milhões de reais, muito obrigado aqui ao portal Timaço na Gazeta, do Warner Oliveira, né? Warner, não sei, o repórter, muito obrigado a ele, trouxe aqui essa informação. E aí vai lembrar, né? 3,5 milhões de reais, o Azulão teria direito a metade, um pouco mais da metade disso. Então vamos colocar ali, né, eu não fiz a conta exata, mas 1.850.000, menos de 2 milhões de reais, vamos colocar. É claro, poderia pegar um percentual do Santo André, né, para falar, olha, ou fico com no mínimo 2,5 milhões e vocês pegam 1 milhão, ou não vai ter negócio. Poderia, mas não acho que seria algo que vá acontecer, tá? Até porque ele sairia agora, então tudo bem, né, jogou o jogo contra o Vasco e tal, mas eu falo, por exemplo, para fazer a diferença, né? Tá na semifinal da Copa do Nordeste, tem os jogos na Copa do Brasil, Série C reta final super importante, então seria uma grande perda. Eu acho que o melhor a ser feito, sinceramente, ainda mais que o CSA já conseguiu uma boa verba nas transferências, na competição, né, de premiação e tal, seria segurar o jogador, e aí no final da temporada, dependendo, vai aparecer até mais clubes interessados na contratação do lateral esquerdo. Se já tem, por exemplo, o Grêmio, que viu, né, o Enzo jogando aí, inclusive, contra a equipe, já chamou a atenção. Certamente outros clubes da Série A, da Série B vão aparecer do exterior também para fazer uma boa proposta, e aí quem sabe não eleva esse valor para 5, 6, 7 milhões de reais, por que não, né? Até porque já fez essa proposta muito interessante. Lembrando que na temporada passada jogou 19 partidas pelo Santo André e 3 assistências, passou de empréstimo ainda pelo Mirassol, mas foi no time de base, tá? Igual tá aqui para vocês, Brasileirão Aspirantes, tá? Jogou aí pelo Mirassol e agora nesse ano já vive uma fase muito interessante no campeonato.